Vamos analisar aqui esse diagrama em blocos de uma TV de tubo, ou seja, que utiliza o cinescópio como projeção de imagem. Aqui nós temos os blocos divididos, cada bloco com a sua denominação, e nós vamos então imaginar ou entender que o sinal ele vem da transmissora, entra pelo sintonizador, vai para o canal de FI, mas nessa transição entre o sintonizador e o canal de FI nós temos um controle automático de ganho, que faz o controle das perdas de sinal que encontra nesses dois estágios, ou seja, há uma compensação de sinal através do CAG, controle automático de ganho. Depois nós vamos dividir esse sinal para o FI de som, que consequentemente vai para a saída de áudio. Aqui nesse entroncamento, ou seja, nessa malha, nós vamos ter mais uma saída para luminância, e essa luminância, esse sinal de luminância, ele vai para o cinescópio. Mas embaixo, ainda dividindo na mesma malha, vai ser dividido o sinal de croma, de crominância, ou seja, de cor, onde vai ser trabalhado todo o sinal de cor, e também vai para o cinescópio. Na mesma malha ainda, nós retiramos um sinal de sincronismo, é feita a separação de sincronismo para o vertical e uma separação de sincronismo para o horizontal. No horizontal ainda se trabalha através de uma fonte de alta tensão para alimentação do tubo, ou seja, para eletrificar a camada fosfórica do tubo. Nós temos ainda do horizontal um sinal de deflexão para orientar a imagem dentro do tubo, isso na parte horizontal. Na vertical também nós temos, indo para o estágio de deflexão, a orientação da imagem vertical dentro do tubo. E nós temos um estágio que é comum a todos os setores, que é a fonte de alimentação. Nós podemos observar, sim, ainda há aqui o microprocessamento dos circuitos de comando, ou seja, todo o comando da TV é feito dentro de um microprocessador, que é um bloco também, né, um circuito integrado, que vem com todos os comandos necessários para estabilizar a imagem no cinescópio, escolher canais, brilho, volume, etc. Todos os comandos são efetuados dentro do microprocessador, e o microprocessador manda as informações para cada estágio desse para controlar, ou seja, para controlar o sinal para ser enviado no cinescópio. Então, vocês observam que a gente visualizando através dos blocos, se torna simples a análise de um circuito de TV. No entanto, cada bloco desse tem um circuito característico e complexo para trabalhar o sinal conforme lhe é proposto. Por exemplo, o sintonizador, a gente já viu lá no receptor que nós temos lá um filtro de entrada de radiofrequência. Aqui também nós temos um filtro de entrada dentro do sintonizador. Nós temos um oscilador, né, um oscilador que faz batimento com esse filtro de entrada e gera um canal de FI. Enfim, é o mesmo sistema do receptor de radiofrequência. Mesmo porque isso aqui também é nada mais é do que um receptor, só que ele recebe sinais de vídeo e sinais de áudio. Ele também vem junto sinais de sincronismo, né, para estabilizar a imagem dentro do cinescópio. E, enfim, vem todos os sinais necessários para que a imagem saia estabilizada no cinescópio. Então vocês vejam bem, isso aqui é a análise de um diagrama de blocos, e desta forma a gente pode, em cada bloco desse, destrinchar o circuito específico de cada bloco e analisar entendendo
como é que ele atua e qual a participação dele no televisor, ok? Nós vamos agora iniciar a análise conceitual de um amplificador de áudio. Nós vimos aqui os estágios do amplificador de áudio, um mixer de sinal, que é o sinal de entrada, nós temos o pré-tonal, nós temos a potência, nós temos a fonte de alimentação e o VU meter, onde a gente retrata tudo aquilo que acontece a nível de áudio deste amplificador. Nós temos as oscilações do nível de áudio através do VU meter, enfim, nós temos aquilo que acontece com o sinal de entrada, a gente vai ter retratado ali no VU meter. O mixer de sinal de entrada é um bloco inicial onde começa o processamento do sinal. De que é constituído o mixer de sinal de entrada? Vamos ver. Este aqui é o circuito misturador, né, de sinal feito com LM3900. Nós temos aqui 4 operacionais e cada um operacional deste nós temos uma polarização correspondente a um operacional deste. Nós temos 1, 2, 3, 4 entradas. Nós temos 4 entradas, temos um GND, que é o terra, e temos a alimentação, que é o VDC. Então, no caso, a alimentação aqui seria de 9 volts. Nós temos um resistor R7, que é um controle de ganho. Nós temos o R8, o R9 e o R10 também, que faz parte do controle de ganho de cada um destes canais. Nós temos aqui o controle de impedância de entrada através de R3 e C3. Neste operacional, nós temos aqui, neste outro operacional, o controle de impedância de entrada através de R4, C4 e R6. Através do linha 1, que é outro canal de entrada, que exerce a sua função sobre o operacional IC1B, controlado através de R2, C2 e R5. E assim nós temos aqui outra entrada para outro canal controlado através de R1, C1. Isso é a impedância de entrada, é o controle de impedância de entrada. É aqui que determina se nós vamos ter um nível de sinal alto ou baixo, se é um microfone, se é uma guitarra, ou se é um sinal direto de uma determinada saída, seja lá um celular ou coisa semelhante. Nós temos aqui também o controle de impedância de saída, que é feito através de R11, R12, R15, R13 e R14. Nós temos então o nível de saída controlado por esses resistores. Bom, esses 4 circuitos integrados, ou melhor, esses 4 blocos operacionais, de amplificadores operacionais, faz parte de um circuito integrado, que é o LM3900. O misturador que é feito com o LM3900, aqui a gente vê a arquitetura interna do LM3900. Vocês vejam bem que ele é um bloco, né? O próprio LM3900 é um bloco, como eu havia dito, e dentro desse bloco, que é um circuito integrado, nós temos, ou seja, 4 amplificadores operacionais. E dentro de cada amplificador operacional, ele já é um bloco, e dentro dele há 4 blocos, né? Que nada mais é do que 4 amplificadores operacionais. E dentro de cada amplificador operacional deste, nós temos este circuito, que é um amplificador, nada mais, nada menos do que um amplificador transistorizado. Nós temos a porta não inversora e a porta inversora, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 transistores. Temos a alimentação para cada amplificador deste, enfim. Nós temos aqui já exemplificado neste chip, que contém 4 operacionais, a pinagem correspondente a cada entrada e cada saída. Nós temos o V+, que é a alimentação, e temos o GND,
que é o Terra do LM3900. Então nós temos aí um bloco dentro, ou melhor, 4 blocos dentro de um bloco, e que por sua vez cada bloco contém um circuito eletrônico bem eficiente de um amplificador operacional em cada um deles, ok? De que é constituído o pré-tonal? Vamos ver. Bom, dentro do bloco do pré-amplificador, nós temos também um controle, um tratamento que é feito ao sinal, né, no sinal. Neste caso, nós temos o controle de tonalidade, que determina a frequência de grave, agudo e médio, através de potenciômetros. Isso fica ligado diretamente no painel, ou seja, permite que o usuário possa definir o controle de grave, agudo e médio. Então, esse é o pré-amplificador, que ele tem a função de pegar o sinal que foi misturado e de uma certa forma reduzido, porque o misturador ele atenua um pouco o sinal, e ao entregar ao pré-amplificador, nós temos aqui uma ampliação desse sinal, ou seja, um reforço para que a gente possa entregar ao amplificador de potência a tensão necessária de entrada para que ele possa entregar nos alto-falantes a potência máxima, sem distorção, enfim, equalizado e sem distorção. Então, este aqui é o pré-amplificador com tratamento de sinal e reforçador do sinal. Nós temos então aqui a entrada de alimentação, e que vai alimentar os 2 módulos operacionais, que aqui nesse caso também são circuitos integrados operacionais, são amplificadores operacionais, que são também blocos. Dentro desses operacionais, nós temos um circuito transistorizado de um amplificador, né, e esse amplificador que vai reforçar o sinal de entrada. Enfim, é um bloco dentro de outro bloco. E dentro do bloco principal, nós temos aqui toda uma polarização necessária para que esses 2 amplificadores operacionais funcionem adequadamente. O que há dentro deste bloco de potência? Então vamos ver. Bom, o amplificador, né, 7294, nós estamos aqui dentro do datasheet deste circuito integrado, que é o bloco a qual nós estamos analisando, do bloco de potência. E vocês vejam que dentro desse bloco de potência nós temos um outro bloco, com um outro bloco que nada mais é do que um chip ou um circuito integrado TDA 7294. Dentro desse bloco nós temos um amplificador completo, né? Veja bem, com todas as suas características: sistema de proteção térmica. Nós temos um circuito de mute, ou seja, que emudece imediatamente o amplificador. Nós temos um stand-by, ou seja, um liga-desliga do 7294, ou seja, nós temos aqui um amplificador pronto para funcionar uma potência, com uma determinada potência, né, e dentro de um bloco que é um chip. Então, um circuito complexo, um circuito completo, inclusive, dentro desse TDA 7294. E nós temos em suas pinagens aquilo a que eu havia me referido, né, já, os pontos de alimentação, os pontos de sinal, enfim, todos os pontos necessários para o controle, inclusive a saída do alto-falante, para o controle do áudio até chegarmos ao alto-falante. E fora desse chip, que é um bloco dentro de outro bloco, nós temos a polarização, que são os resistores, os capacitores, enfim, a polarização externa do bloco.
Então, a gente vê que um bloco de potência ele pode ser constituído de outro bloco, que é um chip, e esse chip contém um circuito já todo projetado para o funcionamento de uma potência ou de um amplificador de potência. E externamente a esse chip, que faz parte desse bloco de potência, a polarização desse chip. Nós temos também circuitos transistorizados à base de MOSFET, à base de transistor bipolar, enfim, nós temos vários outros circuitos eletrônicos que podem substituir este bloco. Ou seja, você quer transformar o seu amplificador ou o seu sistema em um amplificador de 200 watts, 300 watts, 1000 watts, você vai trocar o bloco de potência. Claro, consequentemente, você vai ter que trocar a alimentação. A alimentação tem que ser proporcional e condizente com a potência do equipamento. Você vai ter os níveis de entradas, por exemplo, se o amplificador tem uma sensibilidade de nível de entrada de 1 volts, de 2 volts ou de 3 volts, você vai ter que ter um pré-amplificador também correspondente a esse, que solta esses 3 volts ou 2 volts ou 1 volts, para que haja uma excitação completa e que solte aos alto-falantes a potência total do amplificador, ou seja, haja uma eficiência completa do amplificador. Então, tudo isso você pode analisar bloco por bloco. Aqui nós temos outro circuito que também pode ser utilizado no bloco de potência, só basta substituirmos. Se quisermos aplicar um determinado circuito neste bloco de potência, é muito simples. Basta a gente entender como funciona e fazer a substituição. Neste caso aqui, nós temos dois circuitos integrados, o TDA 7294, numa associação no sistema Bridge, ou seja, nós temos eles ligados em paralelo e utilizando somente um alto-falante, o que nos traz uma potência dobrada do determinado chip. Então, se um chip, o TDA 7294, vamos dizer que ele solta aí 100 watts de potência, com mais 100 watts de potência jogando no positivo ou no negativo do alto-falante. Enfim, nós temos que ter uma saída positiva, outra saída negativa. Então, nós teremos uma potência dobrada em cima dos alto-falantes. Bom, este é um tipo de configuração utilizado para o sistema de potência. Nós temos aqui a polarização externa do chip, que são feitos ou formados por resistores e capacitores, devidamente polarizando o chip. Nós temos aqui uma alimentação de referência AC, que é lançado ou é utilizado para sincronizar os dois chips, e nós temos a entrada, o sinal de entrada, que é o input, onde vai ser acoplado ao pré-amplificador. Nós temos a alimentação geral, que é distribuída simultaneamente para os dois chips. Enfim, este aqui é um circuito completo de um bloco de potência. Então vamos ver. Fonte de alimentação. Como é feita a fonte de alimentação? Quais as tensões necessárias para suprir cada bloco? Vamos ver agora. Todo o circuito eletrônico ele depende de alimentação. Ele precisa de uma fonte que alimente corretamente todos os circuitos necessários para o funcionamento do equipamento. Então, aqui neste caso, nós temos o exemplo de uma fonte. Nesse caso aqui, esta fonte ela tem a função específica de suprir a parte de potência do equipamento, com esses 35 volts, mais 35 volts e menos 35 volts. É uma fonte simétrica, e que a gente vê que ela tem aqui o seu sistema de filtragem, cujo relato já fizemos em vídeos anteriores, com a finalidade de filtrar os ripples. Então, uma boa fonte ela tem um nível de ripple bem pequeno. Nós temos aqui também os seus componentes têm que condizer com o consumo do equipamento.
nós temos que ter aqui, por exemplo, diodos que correspondam com a corrente de consumo do equipamento. A tensão referente também tem que ser proporcional e a potência do transformador a ser utilizado, ou seja, aqui no caso é 300 volts por ampere. Então vai depender muito do consumo do equipamento, do que é necessário para que o equipamento funcione normalmente. E também o fusível de proteção. Ok? Nós temos aqui uma fonte de corrente alternada exemplificando a rede AC. E também temos, utilizando essa mesma saída, circuitos integrados, né, que possa reduzir essa alimentação e entregar aos demais estágios, no caso o pré-amplificador e o circuito misturador. Então, todo o circuito eletrônico deve ser alimentado devidamente pela fonte de alimentação. A maior parte dos defeitos constantes nos equipamentos eletrônicos, digamos assim, cerca de 80% até 90%, vem da fonte de alimentação. São problemas ocorridos na fonte de alimentação. Então, ou nós temos capacitores com falta de capacitância que altera a tensão de alimentação, consequentemente provoca um aquecimento nos circuitos de potência, ou danifica um transistor, ou danifica outros componentes, inclusive esvaziando, né, a capacitância de alguns capacitores, provocando o estouro, né, desses capacitores. Então, a fonte de alimentação é extremamente importante e ela deve ser preventivamente, inclusive, para equipamentos de alta potência, ser medido continuamente para que possa entregar uma alimentação correta a todos os circuitos. Vocês vejam bem que há chips como o 7915, o 7912, o 7815, o 7812, que tem esse papel de reduzir essa alimentação para que possa ser entregue aos circuitos de menor ou de alimentação mais baixa a devida tensão. E o VU Meter? Como é o funcionamento do VU Meter? Vamos ver o circuito. O bloco do VU Meter é constituído basicamente por um circuito integrado, que também é um bloco, LM3914. É um bloco que já vem com um circuito interno que determina o controle de até 10 LEDs, e esses LEDs eles podem ser calculados a sua escala através da fórmula dB, que é decibéis, é igual a 10 de logaritmos de P2, que é a potência de saída, dividido pela potência de entrada. Então, se nós temos aí cerca de 500 ou 0,5 watts, 500 miliwatts ou 0,5 watts da entrada, e nós temos uma potência de 100 watts, então é só dividir 100 watts por 0,5 watts e extrair o logaritmo e multiplicar por 10. Então, aí nós teremos a quantidade em decibéis e nós vamos ter essas escalas que consta aqui no VU, né, uma escala em decibéis, e é muito simples e pode ser calculado para qualquer potência. E esses LEDs a gente faz os ajustes de brilho e o ajuste de intensidade dele com certas referências que na próxima tela nós vamos explicar alguns dados internos deste circuito integrado. Nós temos duas opções de bar e dot, que é o bar graph. Ou seja, nós temos duas opções, a opção de escala contínua, acendendo todos os LEDs numa escala contínua, e LED por LED. Esta aqui é a constituição interna
do LM3914. Nós temos aqui um regulador interno, este bloco que regula ou estabelece um ponto de referência de 1.25 volts através do pino 7 e externamente através de um resistor ajustável a gente pode controlar o brilho do LED. E aqui nesse caso ele está exemplificado através do datasheet como um resistor fixo. Mas no nosso circuito anteriormente visto, nós utilizamos um trim-pot, ou seja, um resistor ajustável. Nós temos aqui também um buffer, né, que é um tipo um amortecedor, ou seja, ele tem um ganho unitário, é um amplificador operacional que tem um ganho unitário e ele serve para amortecer a corrente de entrada. Nós temos aqui 10 operacionais. Cada um determina o acendimento ou o brilho de um LED, o ativamento de um LED, fazendo a escala sucessiva, né, e gradativa de uma forma sequencial de toda a nossa escala. Nós temos aqui também um bloco que seleciona o módulo de atuação, ou seja, quando bar, graph ou quando dot. No caso, o bar graph, como nós falamos, é quando os LEDs acionam continuamente, fazendo com que os LEDs anteriores se mantenham acesos numa escala gradativa. E o dot, que é uma sequência de LED por LED, ou seja, se nós temos 3 decibéis, somente o LED referente ao 3 decibéis estará aceso. Enfim, este é o bloco, é um bloco simples e a sua constituição interna que faz com que o gráfico possa reproduzir exatamente o áudio daquele instante. Temos lá então o cálculo da potência de entrada com relação à potência de saída. E aqui no gráfico mostrando em decibéis, pode ser mostrado também e há alguns fabricantes que utilizam ao invés de decibéis o percentual dessa amostragem de sinal. Então isso vai de acordo com o fabricante e está aqui finalizado a análise de um bloco ou de vários blocos do amplificador de potência.